E eu tive um caso célebre para mim, que foi quando, em 2008 para 2009, o Palmeiras fechou o primeiro contrato com a Fiat, e ali você imagina, o Palmeiras faz um evento no antigo Palestra Itália e anuncia que o Palmeiras tinha o Beluso, era o diretor de planejamento, Luiz Gonzaga de Melo Beluso, e ele disse para todo mundo na coletiva que o Palmeiras tinha o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro. Naquela época, 19 milhões de reais. Falar hoje 19 milhões de reais, o maior contrato de patrocínio, parece brincadeira, né? Mas foi isso anunciado, que era a maior contratação de maior contrato de patrocínio do país. E aí eu fiz a matéria, fiz a entrevista coletiva, entrei no ar e tal. Aí eu recebi uma ligação na sequência, falando, o que ele está falando não é verdade, o contrato é muito menor, chegaria a 19 milhões de reais, se fosse, é uma bonificação, chegando até o Mundial de Clubes, conquistando o Mundial de Clubes à época. Então, você imagina todos os portais, todas as rádios, todas as TVs dizendo que o Palmeiras fechou o maior contrato do futebol brasileiro. E só eu. Mas não, o Palmeiras fechou um contrato de 8 milhões e meio de reais. Na verdade, 19 milhões se for bônus e tal. Eu comecei a falar, então, aí tem um operador que era do Jornal da Manhã da Jovem Pan, falou, quase que eu não coloco o seu boletim, porque, você estava falando o valor errado. Eu falei, não, o meu valor está certo, o errado está todo mundo. Ele quase que não coloca o meu boletim, que foi o que chamou toda a atenção, que foi no Jornal da Manhã, porque daí todo mundo ouviu, o Jornal da Manhã tinha veiculação nacional, e todo mundo ouviu meu boletim dizendo que era 8 milhões e meio de reais. Eu falei, minha manchete era, não vou esquecer, Palmeiras mente ao anunciar patrocinador no Palestra Itália. Aí eu fiz o boletim, e aí eu falava o valor, como era. Quando eu fiz isso, estrategicamente, eles sabiam que eu estava falando a verdade, mas estrategicamente o que eles fizeram? Eles colocaram uma nota oficial no site me desmentindo. Quando o Palmeiras coloca a nota oficial no site me desmentindo, você imagina o que aconteceu, né? A torcida inteira começou a me xingar. Contra mim, sou contra o Palmeiras, você quer o mal do Palmeiras, aquelas coisas que eu vi. E perseguição nas redes sociais muito forte. O Twitter estava no começo do Twitter. Colocaram a placa do meu carro na internet, me ameaçaram, disseram que já tinha lanche para os jornalistas. Tem que envenenar o lanche do Fred, tem que ser proibida a entrada dele. Fizeram um panfleto, fora a Jovem Pan, fora Fred Júnior, distribuíram no Palestra Itália esse panfleto. E aí eu fui tirar férias um período, um pouco antes das férias, o presidente Afonso de la Mônica foi até a Jovem Pan pedir para eu ser tirado como setorista, sair como setorista. Tinha gente na redação que apoiou isso do presidente Afonso de la Mônica, que era conselheiro do Palmeiras, inclusive, que foi lá pedir para o Sotuta me tirar como setorista do Palmeiras. O Sotuta me manteve como setorista. A única coisa que ele pediu para mim, que eu compreendesse, para eu não fazer os jogos do Palmeiras, porque eu estava sendo muito ameaçado, recebendo muitas ameaças. Ele inclusive, preservou a sua integridade física. Ele falou, o que você está falando é verdade? Eu falei, sim, seu Tuta, é verdade, a informação é correta, eu confio na minha fonte. Ele falou, então, se é correta, eu confio no seu trabalho, só que eu vou pedir um favor, você não vai fazer jogos, não fica chateado que você não vai estar nos jogos, eu estou te preservando, porque eu sei as ameaças que você está recebendo, você vai fazer os treinos e não vai fazer os jogos. Eu falei, tá bom. E aí eu estava vindo só nos treinos. E aí você vê como a gente conseguir bastante informações, isso, ou seja, 2008, eu já estou como setorista há 6 anos. Eu recebo uma informação que teria lá um conselheiro chamado Rubens Reis, o Rubinho, que depois pediu desculpa para mim, queria forçar, porque como que o Palmeiras poderia me proibir de entrar na academia de futebol? Era eu cometendo algum ato de indisciplina, uma agressão, por exemplo. E eu sabia que um conselheiro do Palmeiras me provocar para que eu o agredisse e fosse proibido de entrar na academia de futebol. Porque até então, todo mundo achava que eu menti e que estava todo mundo falando a verdade, o único mentiroso era eu, como pode ter esse cara cobrindo o Palmeiras. E aí eu fui no dia no treino, já sabia que esse cara ia me provocar, ele ficou me enchendo o saco, falando alto, eu tinha falado com o Vanderlei Luxemburgo na época, contado para o Vanderlei o que estava acontecendo, eu tinha uma boa relação com o Vanderlei, tem até hoje. E aí esse Rubens Reis ficou me provocando, eu fiz assim, dá licença, Rubens. Dá licença, Rubinho. Quando eu fiz da licença, Rubinho, encostei nele, ele caiu no chão rolando. Você me agrediu, agora você tá fora. Você não entra mais aqui, rolando. Começou gritando. O Vanderlei para o treino e tira o Rubinho. Expulsa o Rubinho, conselheiro da Academia de Futebol. Logo depois ele veio conversar comigo, falou que ele foi levado pelas pessoas, ele pediu desculpas. Tudo bem, eu aceitei, não teria nenhum problema. Mas olha só o que já estava acontecendo. Aí depois a Polícia Civil foi aparecer na Academia de Futebol, que estava me ameaçando lá de me agredir. Tive que chamar a Polícia Civil, também a Polícia Civil foi lá, fiz boletim de ocorrência,
Então, realmente, deu muito trabalho para mim. Aí eu saio de férias, né? E quando eu saí de férias, eu recebo uma ligação da rádio dizendo: ó, Fred, chegou um envelope sem nome, mas dizendo urgente, que você precisa ver esse envelope. Eu tinha acabado de chegar de São Paulo, tinha viajado para Florianópolis, voltei para São Paulo, fui na rádio pegar. E o que tinha nesse envelope? O contrato da Fiat. Todo o contrato da Fiat. Todos. Tudo. Comprovando que eu estava falando a verdade. Na hora eu pego esse contrato direto para a Avenida Paulista, para a Jovem Pan. Estava iniciando a TV Jovem Pan na internet, a Jovem Pan. Peraí, você recebeu isso aonde? Você recebeu na sua residência? Não, recebi na Jovem Pan. Recebi na Jovem Pan. Jovem Pan. Alguém deixou lá na Jovem Pan, sem envelope, sem nome, sem nada. Só Fred Júnior urgente. E a pessoa que entregou falou assim: ele precisa pegar esse envelope urgente. Aí fui lá ver o que era. Fui lá na Jovem Pan, fui abrir, era o contrato. O contrato inteiro, todo. O contrato, a cópia do contrato. Caramba. Aí eu pego essa cópia do contrato, vou na Jovem Pan Online, o Nilton Travesso, grande nome da televisão brasileira, sabe, pela Jovem Pan Online, até hoje ele está lá na Jovem Pan Online. A gente começa a pegar os trechos mais importantes, a gente faz aqueles, igual na TV, sublinhar, né, aqueles trechos mais importantes, dar em destaque do texto, sim, mostrando que era 8,5 milhões. Aí eu faço um vídeo. E aí, assim, é claro, não recebi nenhum pedido de desculpas do Palmeiras, também eu sabia que não ia acontecer, mas assim, para mim foi um alívio, porque eu consegui provar que tudo que eu falava era verdade, né? E que as pessoas me colocaram, me condenaram ali como se... E você já tinha contado essa história, assim? Você chegou a contar essa história que aconteceu no Palmeiras? Porque muita gente... Eu não sabia disso, Fred. Eu não sabia dessa nuance. Eu sabia que havia tido esse entreveiro, né? Com a questão do contrato da Fiat na época, que o pessoal estava vendo ali uma confusão e tal. E depois eu soube lá na frente, né? Aí chegou depois a informação que realmente você tinha razão, né? É o que você está falando agora aí, que o contrato eu não acompanhei muito, mas enfim. Cara, que legal. Pô, eu quero, fico grato, né, de você estar aqui falando, contando isso, porque tem horas que é duro, né, cara? Você saber que você está com a verdade, né? Você saber que você está falando a verdade e ser punido, né? De forma maciça, injusta, né? Ingrata, muitas vezes, por algo que você está dizendo a verdade, cara. E esse final, esse desfecho é muito, muito legal. E depois disso, acredito eu que muitos também vieram, assim, não o Palmeiras em si, mas muitos vieram se desculpar com você, né? Pessoas, inclusive, que talvez te apontaram o dedo, né, Fred? Assim, de verdade, eu achei que ia ter muito mais pessoas. Poucas pessoas vieram falar comigo depois, assim. Algo que me surpreendeu. Mesmo, Mas mostra também, assim, que o futebol também é um meio difícil, né, de se conviver, né? Então, assim, eu tive um caso, e eu falo o nome, eu não tenho nenhum problema. Juliano Costa, hoje ele trabalha acho que no Grupo Globo. Ele falava quando eu cheguei, ele era do Jornal da Tarde, ele dizia que era meu fã, que eu era referência. Ele simplesmente fez, no auge da crise, com as pessoas me ameaçando, tudo, ele entrou num fórum de torcedores, com o nome dele, dizendo que eu queria acabar com o Palmeiras. Ele fez isso. Um jornalista, setorista do Palmeiras, ele chegou, teve a pachorra de entrar, ele, santista, nem tá os Palmeiras, ele entrou num fórum de palmeirense para falar que eu queria acabar com o Palmeiras. Porque para ele seria importante que eu saísse, porque aí ele poderia tentar um destaque com informações. Os caras lá no dia a dia, eles contavam quem deu furo, quem não deu. Eles faziam contagem de furo. Eu nunca fiz isso. Eu nunca precisei fazer isso. E tinha os caras do lance que faziam contagem. Eu que dei furo esse, eu dei isso, eu dei aquele, sabe assim? Que joguinho de vaidade, né, cara? Aquela coisa de vaidade. E eu tive isso, um companheiro de profissão, sabendo que eu estava sendo... Todo mundo sabia que eu estava tendo problemas, que tinha problemas, que eu estava sendo ameaçado de morte, inclusive. Mas, o cara você foi ameaçado também? Foi. Virou um boletim de ocorrência. Virou um boletim de ocorrência na Polícia Civil, inclusive. Até o doutor Nico Gonçalves, que hoje é o responsável pela Polícia Civil, era o delegado à época. Inclusive, um carro da Polícia Civil foi me buscar no Palmeiras, na Academia de Futebol. Fui direto depois da polícia para fazer o boletim. Eu tinha um bolo de ameaças, né? Inclusive com esse Juliano Costa, que consta até no boletim de ocorrência, que era um jornalista que hoje continua trabalhando aí no meio, mas
tem péssimas referências, as pessoas sempre falam mal dele pelo procedimento como ele faz com as pessoas, e fez isso comigo, né? Assim, e triste, porque no momento que eu estava indefeso, né? Estava fragilizado. Mas nessa hora que é a covardia, né? Nessa hora que é a covardia que vem mesmo, cara. Pô. Então assim, é claro que me deu uma casca muito grande para seguir. Eu pensei muitas vezes em largar de ser setorista do Palmeiras. Pensei naquela época bastante, porque no Twitter, por exemplo, eu começava. Como eu tinha verdade, eu queria explicar para a pessoa que eu estava falando a verdade. Só que quando a pessoa vai na rede social, ele já tem a verdade dele. Não adianta eu falar a verdade, que não é o que ele quer ouvir. Ele acha que é aquilo lá e pronto, eu não vou convencer. Só que eu ficava lá escrevendo, cara, respondendo um a um, cara, e eram milhares. E eu tentava responder um a um. Aí minha mãe uma vez falou assim: você vai ficar maluco, para de ficar respondendo, que eles não querem ouvir isso. Eles não querem ouvir que você está falando a verdade. Porque tudo tinha uma alegação. Aí, por exemplo, quando eu mostrei o contrato, ao invés dos caras reconhecerem que eu falei a verdade, tem que tirar esse Fred Júnior. Tem que tirar esse Fred Júnior, porque ele mostrou um contrato, ele é confidencial, tem que tirar ele. Ou ao invés de reconhecer que eu falei a verdade, aí já porque tinha que sair porque eu mostrei o contrato. Foram coisas muito pesadas, assim, muito mesmo, assim, não é exagero, não. Só eu que passei, eu sei, e fiquei 3 meses sem fazer, e só para falar. Aí eu volto, só para ver como era o clima. Aí eu volto na final do Paulistão, Ponte Preta e Palmeiras, jogo no Moisés Lucarelli. O primeiro jogo que eu volto a fazer, jogo do Palmeiras. Eu tô no carro da. Eu fui para Atibaia, porque o Palmeiras estava treinando em Atibaia com o Vanderlei Luxemburgo, e de Atibaia eles iam para Campinas. Isso, o primeiro jogo da final, você se refere? Primeiro você jogo voltou 2008, lá, né? Primeiro jogo 2008, é. Aí o Palmeiras treinou em Atibaia, ficou por lá, né? O Vanderlei adorava ficar em Atibaia. E aí saiu o ônibus, eu fui com o carro da Jovem Pan, né? Com o motorista, com o carro da Jovem Pan, com o ônibus até ao estádio. Quando a torcida do Palmeiras vê que eu estou dentro do carro, eles começam a balançar o carro, dar cusparada no vidro, assim, na minha direção, o vidro estava fechado. Começam a balançar o carro. Se não é a cavalaria da Polícia Militar, eles tinham virado o carro da Jovem Pan, comigo dentro. Ainda estava, sabe? Estava ainda um clima hostil ainda. 3 meses depois que eu voltei a fazer um jogo do Palmeiras, que foi na final do Paulistão. Mas depois deram uma acalmada, tive alguns problemas, mas de ameaça, hoje até é conselheiro do clube, inclusive, tentou me agredir, tentou bater na Vanderlei Luxemburgo também na época, estava com a família, no Palestra Itália, mas assim, coisas que realmente você fala, meu, é inacreditável, mas acontece.